Querido, eu quero compartilhar com você uma palavra. Não é muito fácil de pregar ela. Não é uma palavra muito fácil, mas é uma palavra muito poderosa. Deus tem ministrado muito à medida em que eu tenho me relacionado com pessoas, principalmente dentro da igreja, né? Deus tem ministrado muito ao meu espírito a respeito de comportamentos, né? Principalmente comportamentos cristãos. E nessa manhã eu quero ser assim muito transparente com você a respeito de um assunto de uma importância vital, mas muito difícil de vivê-lo. Não é uma coisa muito fácil, porque nós meio que vamos entrar numa contramão de uma cultura social. Mas a razão pela qual Deus tem me despertado para isso, eu confesso que essa palavra, ela me veio muito forte domingo passado, quando o pastor Adson estava pregando, e num determinado momento, não sei nem qual foi a parte da mensagem dele, algo veio do céu, eu estava sentado ali, algo assim desceu muito forte, essa palavra entrou muito forte no meu espírito, e eu, por rápidos momentos, anotei aquilo que Deus estava ministrando, e eu venho trabalhando essa semana bastante a respeito disso. E é tão interessante que alguns acontecimentos nessa semana, elas só consolidaram a palavra dentro de mim, né? E eu pensei muito, orei muito, e entendo de Deus que isso vai ser bom para mim e para você. Diga amém. Amém. Sabe, queridos, é a cultura do reino, é a cultura de Deus. Eu quero falar hoje sobre o comportamento do cristão, o comportamento do crente. Porque ser crente não é uma nomenclatura. Ser crente não é ser nominal, não é ter o nome de cristão. Ser crente não se limita ao fato de sentarmos aos domingos numa cadeira. Isso é muito bom, isso, na verdade, confirma o nosso desejo de estar junto com outros crentes, né? Eu gosto de pensar que a razão pela qual nós vamos vir à igreja é que nós somos brasas, né? E a brasa, ela precisa estar perto da outra brasa para poder aquecer. Uma das razões pela qual é importante você congregar é porque se você tirar uma brasa, por mais acesa que ela esteja, e por ela a parte, ela vai se esfriar. Então eu entendo que a igreja tem esse poder de nos aquecer. O irmão com o irmão, a palavra, o louvor, isso nos ajuda muito. E é importante você que é cristão se manter aceso também através das celebrações. Mas isso não é ser cristão, né? Isso é, na verdade, manter-se aceso como cristão. Ser cristão é se comportar como Cristo. Ser cristão é ter o comportamento de Cristo. E alguns comportamentos de Cristo não são fáceis de viver, mas são necessários. Algumas coisas que Jesus viveu e que ele deixou como legado são coisas de extrema importância. Não fáceis de viver, mas poderosas e de uma grande recompensa. E é um desses comportamentos não tão simples de viver, mas poderoso que eu quero pregar nesta noite. Entende? Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu daria assim: quem cede, ganha. Vira para o seu irmão e fala assim: quem cede, ganha. O mundo acha que quem cede, perde. Há uma cultura no mundo que parece que quando você cede algo, você perde. Mas há uma cultura no reino que diz que quando você cede, você ganha. É quando você abre mão que você vai ter coisas que você não teria. Mas isso é anticultura humana. Isso é antilógica de conquista, de materialismo. Por isso que esta mensagem é uma mensagem difícil, mas uma mensagem importante.
Eu tenho descoberto, queridos, que nós ganhamos muito mais cedendo do que brigando. Nós lucramos muito mais quando nós abrimos mão do que quando nós aguerrimos cerramos os nossos dentes para manter coisas. Interessante que, de uma maneira especial, essa semana, foi uma semana que eu li bastante sobre isso, e para mim foi difícil concentrar essa palavra, porque, vou ser sincero, irmão, eu nunca vi tanto texto, tantas afirmações, tantas histórias. Eu falei, meu Deus, por que eu nunca preguei isso antes na igreja? E hoje a minha tarefa é tentar, nesses minutos que eu tenho, falar tanto daquilo que a Bíblia ressalta e a gente tem tanta dificuldade de viver, ceder, abrir mão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas, capítulo número 6. Eu quero hoje usar bastante a Bíblia, então, se você puder se manter atento aos textos, e principalmente o nosso pessoal da mídia, ser bastante ágil na colocação dos textos na tela, né? Se você não trouxe Bíblia, ou fica mais fácil você ler. Então, acompanhe, por gentileza, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 27. Eu, porém, vos digo, a vós que me ouvis, amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que maldizem, orai por aqueles que caluniam, aos que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a tua túnica, ó Jesus amado. De qualquer que te pedir, ou mesmo que te tomar o que é teu, não peça de volta. Não como vos quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhe vós também. Se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem o mesmo. Se emprestardes àquele que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestem aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, então será grande. Eu vou repetir, então será grande a vossa recompensa, e sereis filho do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e mal. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não será julgados. Não condeneis, não será condenados. Perdoai, e vos perdoarão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante generosamente vos darão. Pois com a medida em que medirdes, vos medirão também. Queridos, agora vá comigo até o texto de Gênesis, capítulo de número 13. A partir do versículo 7 diz assim. Gênesis 13, a partir do versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora,
não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Querido, ser forte. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolherdes, irei para a esquerda. Levantou-se Ló os olhos e viu a campina do Jordão, era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão nas terras de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora, e levanta os teus olhos, e olha para desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda esta terra que vê, hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Pai, obrigado pela tua palavra, que a tua palavra nos ensine nesta manhã tão preciosa. Fala conosco, abrimos nosso coração para viver estas verdades, em nome de Jesus. Queridos, nós vivemos numa geração, eu costumo chamar a geração de provérbios, principalmente o texto de Provérbios que fala sobre a geração do sanguessuga. Há um texto em Provérbios que diz que tem pessoas que são sanguessuga, que só sabem dizer dá, e nunca diz basta. Nós vivemos num tempo onde o egoísmo impera de uma maneira tal em que as pessoas pensam demais em si e pouco nos outros. As pessoas estão voltadas muito para si mesmo. Por isso, quando nós lançamos um desafio, como temos feito aqui, de você trazer um dos muitos quilos que você tem em casa, para colocar aqui, nós estamos tentando liberar essa praga do é só meu, do eu não divido, do eu não dou, eu só quero. Nós vamos ver uma geração que tem visto tudo para mim, para eu, tudo eu quero, tudo é meu, sabe? E é isso que eu creio que a Bíblia tem tentado nos ensinar, e eu tenho dito isso para a igreja: tudo que Deus nos dá, Ele tem que ter no mínimo 3 propósitos. Você precisa desfrutar daquilo que Deus te deu, seja casa, seja dinheiro, seja salário, seja oportunidade de viajar, você precisa desfrutar. Quando Deus nos dá algo, é para que a gente possa desfrutar. Segunda razão, aquilo que nós temos também precisa abençoar outros. Pastor, mas eu tenho tão pouco. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ninguém tem tão pouco que não possa dar para quem tem menos. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir para quem tem menos. Eu venho de uma origem simples, mas mais simples do que a minha origem, a minha família, minha mãe e meu pai, eram os meus tios. E eu me lembro que minha mãe, era impossível um irmão dela visitar a nossa casa, sem que ela fosse no armário e pegasse uma das poucas coisas que tinha, que não era muito, para poder dar para aqueles que tinham menos que ela. Nós ganhávamos muita roupa, porque nós não comprávamos, nós não tínhamos muitos recursos para comprar, né? Foi aí que eu aprendi um ditado, né? Pobre não escolhe roupa, a roupa escolhe o pobre, né? Você não vai num lugar escolher a roupa diz assim: agora eu vou para a sua casa, não é assim? Quando você é pobre, você não escolhe a roupa, você não vai no lugar escolher a roupa escolhe você, ela chega, sabe? Você pode ver, a roupa casa em você, né? Sabe? Então, o que acontece? Nós tínhamos um ambiente simples em casa, mas um ambiente generoso. Sabe, queridos, você pode ser generoso mesmo com as limitações que você tem, porque a generosidade está dentro de você, não está fora de você. Tá? Ser generoso
ela está dentro de você, não é o que está fora. Ser generoso não é você ter de sobrar. Ser generoso é você ter algo dentro de você que é impossível você não participar quando você vê uma necessidade. Por isso eu atribuo tanto valor quando a gente pode participar com 1 quilo daquilo que a gente tem. Isso, na verdade, é trabalhar essa anticultura do egoísmo, essa anticultura do me dar, essa anticultura do é meu, eu tenho que ter, é para mim, sabe? Eu tenho que ter razão, eu tenho que ter coisas. Queridos, isso aqui é uma cultura do mundo. E eu gosto muito quando Deus nos ministra a Isaías, quando diz assim: os caminhos do Senhor não são os nossos, nem os pensamentos do Senhor são os nossos pensamentos. Eu amo a Bíblia dizendo que as coisas loucas, porque é loucura você ter tão pouco e dar, as coisas loucas são sabedoria. Então, a relevância dessa mensagem é porque ela é uma cultura do céu que vai confrontar uma cultura terrena. A habilidade, a capacidade de ceder, de abrir mão. Se nós pudéssemos ir até o texto de Filipenses, capítulo 2, você vai ver ali a história de Jesus. E vai falar, ele abriu mão. Quando a Bíblia diz, e mesmo sendo Deus, ele não se colocou neste pedestal, ele não quis guardar este lugar, ele não foi egoísta, se mantendo na posição de Deus. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou, tomando forma de homem. Então, Jesus, ele abriu mão da sua divindade para se tornar humano. E a Bíblia diz que por causa desta atitude, Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome. E esta atitude vai promover algo, porque por causa desta atitude, todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas entenda que foi o ato de ceder a sua posição, que foi o ato de se humilhar que o exaltou. Foi esse desprendimento de egoísmo, o que teria sido e o que seria da nossa vida se Jesus não tivesse aberto mão da sua divindade. Se Jesus não tivesse aberto mão do seu trono ao lado de Deus. O que mais me chama a atenção é que porque ele deu a sua vida, desde 2000 anos atrás, algumas milhares e milhares e milhares de outras vidas, ele ganhou. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não tem como ir adiante. Meu Deus, quantos textos eu poderia citar. O que eu venho nesta manhã e o meu desafio é apresentar a você e a mim a cultura do Deus, a cultura de Cristo, a cultura do reino, o ser cristão e não só ser chamado de cristão, o viver o que Cristo viveu, é abrir mão como ele abriu para ganhar o que ele ganhou. Há uma concepção errada. Parece que quanto mais eu tenho, quanto mais eu retenho, mais abençoado eu sou. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tenho algo para dizer para você. Quanto mais você dá, mais abençoado você se torna. É quanto mais você abre mão, que você mostra que você é maior. Você não é maior quando você tem o melhor. Você é maior quando você dá o melhor. Ceder para ganhar. O que abrir mão significa? Primeira verdade,
significa que aquele que abre mão é aquele que crê na intervenção divina. Fala comigo, aquele que abre mão é aquele que crê na intervenção divina. Agora diga assim comigo, aquele que abre mão é aquele que crê unicamente que é melhor receber da mão de Deus do que manter na minha mão. Aquele que abre mão é aquele que crê na intervenção divina. Jesus se humilhou e ele foi exaltado. Não obstante, essa verdade também serve para mim e para você. Eu gosto muito desse texto de Abraão e por isso fiz questão de lê-lo. A Bíblia diz que Abraão havia recebido da parte de Deus uma promessa. Gênesis capítulo 12, um capítulo antes daquele que nós lemos, Deus faz uma promessa para Abraão, diz assim, Abraão, eu te abençoarei. Presta atenção. Deus diz assim, Abraão, eu te abençoarei. Primeira coisa que Deus fala para Abraão, Abraão, guarde isso no teu coração. Você é um abençoado porque eu vou cuidar de você. Eu te abençoarei. Só que em seguida ele estabelece um princípio. Ele diz assim, além da minha bênção, deixa eu explicar algo. Aqueles que abençoar você, eu também abençoo eles. Aqueles que abençoar você, eu também abençoo eles. Agora, aqueles que amaldiçoarem você, também serão amaldiçoados. Eu abençoarei aqueles que te abençoam. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Então Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, na sua labuta da vida, no seu dia a dia, quando você se deparar mediante a disputas, quando você se deparar mediante as situações que parecem que você vai perder, abra mão. É isso que ele está tentando dizer. Sabe por quê? Porque se você abrir mão, se você recolher a sua mão, se você, em vez de ficar tentando pegar as coisas, você recolher a sua mão, eu estendo a mim e te abençoo. Mas se você ficar estendendo a sua mão para ter coisas, eu vou recolher a minha. É isso que Deus está tentando dizer. Tá, não, deixa eu contar um segredo. Se você ficar lutando demais pelas coisas, se você ficar brigando por causa desse tipo de coisa, se você ficar fazendo isso, estendendo a sua mão para conquistar, sabe, indiscriminadamente, sem critérios, egoisticamente, se você continuar tentando lutar, você fazendo isso, sabe o que acontece? Eu não posso fazer nada por você, porque você está fazendo sozinho. Agora, se você entender o princípio do ceder, e você recolher a mão, eu estendo a minha mão e vou te abençoar. É isso que Deus está falando. Ah, por favor, querido, não me distorça e não ponha na tua cabeça a maldição assim, mas então eu vou ser relaxado? Eu não vou cuidar do que Deus me deu? Pera, não é isso que eu estou falando. Eu estou caminhando num outro campo de ação. É claro que você tem que defender o que Deus te deu. É claro. A Bíblia fala sobre Samar, aquela pessoa que entrou numa posição e ele não deixou que os campos de trigo dele, lutou até conquistar. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre esse tipo de atitude. Eu estou falando sobre comodismo. Não estou falando sobre preguiça. Não estou falando sobre covardia. Eu estou falando sobre o princípio de ceder. Eu aprendi algo há uns anos atrás com um líder. Quando é tempo de brigar e quando é tempo de ceder. Isso é um princípio, entre muitos outros. Sabe, queridos, é simples. Você vai perceber algo muito fácil. A vida de Davi, para mim, é muito inspirativa. Toda vez que alguém ia contra Davi, a pessoa dele, toda vez que alguém ia contra Davi, a pessoa dele, ele cedia. Saul tentou roubar aquilo que Deus tinha dado, ele cedeu. Saul queria matar, ele cedeu. Saul pegou a mulher dele, a esposa que ele tinha dado, ele cedeu. Samar queria jogar pedra nele, ele cedeu. Você vai perceber que Davi, ele sempre ia ceder quando a coisa era pessoal. Toda vez que alguém vinha contra ele, a pessoa dele, ele recolhia, ele cedia. Sabe por quê, queridos? Vou explicar por quê. Porque ele sabia quem é que estava com ele. E ele sabia que se ele recolhesse a mão, Deus estenderia a mão. Agora, todas as vezes que alguém tocava naquilo que era o projeto de Deus, toda vez que alguém queria tocar naquilo que era o projeto, o propósito de Deus, Davi se levantava como leão para defender.
Eu aprendi um princípio muito simples. Se a coisa é pessoal, pode levar. Quer a capa? Leva a túnica junto. Sabe? Quer pegar? Pode fazer. Não tem problema não. Bateu no rosto, leva outro, toma outro. É isso que o texto diz. Toda vez que a coisa é pessoal, toda coisa é contra mim, é na minha pessoa, faça isso, deixa Deus me defender. Agora, eu não posso ser covarde quando alguém vem contra aquilo que é projeto de Deus. A Bíblia diz que, em certa ocasião, os inimigos entraram e roubaram aquilo que era, roubaram as famílias, roubaram. Davi se levantou, foi lá e trouxe tudo de volta. Entenda que é uma linha extremamente fina. O que eu estou tentando dizer para você é que ceder não é um ato de covardia, ceder é um ato de entendimento, que muitas vezes, quando eu cedo, por causa do princípio da palavra, Deus vai me dar. Deus vai entrar comigo no projeto. Ah, queridos, se alguém vem contra mim, a minha pessoa, se a questão é pessoal, ei, desencana. Deixa. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estou debaixo de uma promessa. Deus falou assim, eu te abençoarei. E a promessa continua, sabe? Se alguém te abençoar, vai ser abençoado. Mas se alguém te amaldiçoar, eu vou... Então, se você sabe que há uma intervenção divina na sua vida, se você tem certeza que você é um abençoado e que Deus lhe deu uma promessa de ser abençoado, para de brigar por aquilo que Deus vai te dar se você ceder. Eu disse para vocês que era uma coisa difícil de pregar, mas é uma coisa extremamente gloriosa. Você vai perceber que Abraão, debaixo dessa promessa, ele sai da sua terra e vai com ele um sobrinho chamado Ló. E no meio do caminho, o texto que lemos, capítulo 13, a Bíblia vai dizer que houve uma discussão, uma briga sobre terra. Haviam dois rebanhos, o rebanho de Ló, o rebanho de Abraão. E aí, os pastores começaram a brigar para ver quem ficava com o melhor pasto. Abraão, quando percebe aquela briga, ele chama seu sobrinho lá e fala, rapaz, faz o seguinte, não vamos brigar não, nós somos irmãos, vamos parar com esse trem, faz isso não. Não vamos discutir por causa de pasto, não. Vamos discutir por causa de ovelha, não. Não vamos discutir por causa de lugar, não. Não vamos discutir por causa da bênção, não. Sabe por que Abraão falava isso? Porque ele sabia que ele era abençoado. Quando você sabe que você é abençoado, você não precisa brigar pela bênção. Porque a Bíblia diz que as bênçãos te acompanham. As bênçãos te acompanham. O que o texto está dizendo ali em Deuteronômio 28 é que aonde você for, a bênção vai atrás de você. Mas como é que eu faço isso? Abraão sabia tanto disso, que quando houve a confusão entre os pastores, ele chamou o seu sobrinho e falou, rapaz, vamos fazer o seguinte, escolhe. Ah, meu Deus, como é que vai resgatar isso? Escolhe para onde você quer ir. Escolhe, pode escolher. Se você for para a direita, eu não vou te incomodar, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu não vou te incomodar. Sabe, queridos, só abre mão quem sabe que Deus é com ele. Naturalmente, você não faria isso. Mas quando você está debaixo de um princípio, numa cultura do céu, você vai entender que só abre mão quem sabe que está debaixo de uma bênção divina. Abraão simplesmente deu a Ló o direito de escolher. Meu Deus do céu. Queria já pensou se a gente conseguisse viver isso? Você está disputando algo, chega uma pessoa assim, escolhe entre a Ferrari e o Fusca. Nada contra a Fusca. Escolhe. A pessoa olha e fala assim, é a Ferrari mesmo. Você deu à pessoa o direito de escolher, você abriu mão da escolha.
Bíblia diz que Ló olhou aquelas campinas, era como o jardim de Deus. Eu fico imaginando isso. Era como o jardim de Deus. Ló olhou e meteu o olhão e falou, é ali que eu vou. Abraão não deve ter feito cara feia, porque ele disse assim, tá bom, você foi para cá, eu vou para lá. E a Bíblia diz que Abraão foi morar nas terras de Canaã, lugares de morro, e Ló foi para as delícias das campinas verdes. Sabe, queridos, coisa terrível é quando você decide pela vista, é quando você decide egoisticamente para você ganhar. Coisas terríveis é quando você pauta a sua decisão no momento de dificuldade, de encrenca, de briga, por aquilo que você vai levar vantagem. Eu não li porque eu queria ganhar tempo, você vai entender. Quando Ló, ele vai para as campinas, a Bíblia diz que as campinas verdes terminavam na periferia de Sodoma e Gomorra. O problema é quando você é egoísta, você só vê a vantagem, mas esquece de ver a desvantagem. Quando você é egoísta, você só olha o que está aqui, um palmo na sua frente, o que você ganha agora, mas você não consegue enxergar o que você vai perder por causa dessa decisão. Se você não conhece a história, é muito simples, eu vou lhe dizer. Sodoma e Gomorra eram cidades terríveis. Sodoma e Gomorra eram cidades perversas. Se você não conhece a história, Ló desfrutou daquelas campinas, o seu gado. Mas a Bíblia diz que por causa desta decisão, ele perdeu a sua esposa, ele perdeu a sua casa, porque havia perversidade naquele lugar. Ele só olhou um palmo na frente dele. Toda vez que você briga por aquilo que você está querendo, egoisticamente, você está enxergando um palmo na sua frente. Você não está enxergando a desgraça ali na frente. Abraão deu direito de escolha. E foi para o meio das campinas, saiu das campinas, foi para o meio do morro. Aí você vai no versículo 14, olha que coisa linda. No versículo 14 ele vai dizer assim, e falou Deus com Abraão depois que ele se apartou de Ló. Quando Deus viu que Abraão abriu mão, quando Deus viu que Abraão confiava nele, quando Deus viu que Abraão abriu mão porque sabia quem era o Deus que estava com ele, quando Deus percebeu que o fato de Abraão ter aberto mão é porque ele sabia da bênção que estava sobre a vida dele. Versículo 14 diz assim, depois que ele se separou, Deus apareceu e falou assim, olha para frente, ele olhou, olha para o outro, ele olhou, falou assim, aonde você enxergar, eu te dou. É quando ele abriu mão que ele ganhou tudo. Não, você não entendeu. Você não entendeu, você está perdendo uma oportunidade de dar glória a Deus. Eu estou dizendo para você, quando Deus percebeu que Abraão havia aberto mão, porque sabia da promessa que estava sobre ele, Deus voltou a falar com ele e falou assim, ó, até aquilo que te tomaram, eu te dou de volta. Porque da onde ele estava, ele enxergava as campinas de Ló. Não. Pelo amor de Deus, querido, ouça o que eu estou dizendo. Por favor, entenda de uma vez por todas o que eu estou dizendo. Abraão abriu mão do lugar verdejante. Foi para um lugar mais difícil, pedregoso. Porque ele sabia, o Deus estava com ele. Isso agradou tanto a Deus, que Deus o exaltou soberanamente. Isso agradava tanto a Deus, que Deus disse a Abraão, olha, porque você fez isso, porque você se apartou perdendo, porque você abriu mão em função disso, aonde é que você quer? Ele disse assim, olha, eu quero aquele lugar. Deus falou, é teu, olha para aquele lugar, 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 é teu. O que o texto está dizendo é quando você abre mão, Deus te dá tudo o que você deseja. O que eu estou dizendo é que vale a pena abrir mão, porque é quando você cede que você ganha. Primeira verdade que eu vejo, e é muito forte a respeito disso, é exatamente isso. O texto que nós lemos primeiro, o texto de Lucas capítulo 6, ele vai reforçar esse conceito.
Ele vai dizer o seguinte, sabe, querido, se alguém lhe bater na face, dá outra. Se alguém lhe pedir uma túnica, dá a capa. Se alguém lhe ofender, caminha mais 1 milha. Se pedir 1 milha, caminha 2. E ele diz assim, olha, seja misericordioso, porque você recebe misericórdia. Perdoa, você será perdoado. Porque com a medida que você medir, esta será a medida que você será medido. Se você medir abrindo mão, se você medir cedendo, você recebe da mão de Deus. Só que ele diz assim, você recebe em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, como diz o Túlio e o pipoqueiro lá da Chatuba. Sabe, queridos, quando você cede, Deus não simplesmente te devolve. Abraão cedeu e Deus não devolveu para ele o campo, ele devolveu tudo que ele enxergou. Boa medida, recalcada e sacudida. Primeira verdade sobre ceder para ganhar é que só cede quem sabe que está debaixo de uma promessa divina. Então agora eu vou entrar no contrário. Quando você não cede, é porque de alguma forma você ainda não entendeu que você tem a bênção de Deus na sua vida. Talvez você não tenha entendido, eu vou repetir. Muitas das vezes que nós batalhamos o nosso egoísmo, é porque nós entendemos que eu preciso preservar, porque eu não creio que Deus vai preservar. E eu repito, por favor, não distorça o que eu estou falando. Não estou falando sobre covardia, não estou falando sobre apatia, não estou falando sobre gente preguiçosa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre gente que confia, gente que de fato entende quem é Deus na vida dela. Por que Jesus abriu mão, queridos? Sabe por quê? Jesus abriu mão porque ele não precisava provar nada. Segunda verdade, a respeito de que por que eu devo abrir mão. O que significa abrir mão? Eu abro mão porque eu creio que eu sou maduro. Se, em primeiro lugar, eu abro mão quando eu sei da promessa que é sobre a minha vida e o Deus que me recompensa, a segunda verdade, eu abro mão porque eu creio que eu sou maduro. Sabe o que eu descobri, querido? Que quem briga por coisas é criança. Maturidade não tem nada a ver com intelectualidade, maturidade não tem nada a ver com sabedoria, com cultura. Maturidade tem a ver com isso. Maturidade tem a ver com tudo isso. Criança tem que brigar pelas coisas. Mas quem é maduro não precisa brigar por coisas. Gosto demais da vida de Jesus quando, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 3, a partir de todo Lucas capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, ele estava no deserto para ser tentado pelo diabo. Olha, presta atenção no que eu estou dizendo para você. Jesus estava no deserto para ser tentado pelo diabo. Depois da provação, no meio daquela prova, daqueles 40 dias de deserto, no versículo 3 de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz que o diabo apareceu a Jesus. E ele apareceu da seguinte maneira, se puder projetar em Lucas 4:3, projeta para mim, por favor. O diabo lhe disse, querido, leia comigo, diga assim, se és filho de Deus. Presta atenção. Qual é a questão aqui? A questão é a seguinte, ele está tentando instigar Jesus, falou assim, se você é filho de Deus, prova para mim que você é filho de Deus. Prova para mim, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Se! Sabe que ele entrou? Ele entrou e falou assim, sabe, prova para mim, prova que você é filho de Deus. O que o diabo está dizendo assim, prova que você é filho de Deus.
Você não é filho de Deus? Então prova para mim. Olha o que diz o versículo 4. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Sabe o que Jesus falou? Não preciso provar nada para você. Quem é não precisa provar, quem é. Eu não preciso provar que eu sou maduro. Eu não preciso provar que eu sou maduro. Se me chamar de criança, eu não preciso provar nada, porque eu sei quem eu sou. Só os maduros não brigam pela sua reputação. Eu quero que você faça um teste. O próximo velório que você for, chega para aquele morto e fala assim, safado, sem vergonha, seu moleque, você foi um mau caráter, sabe? Você é uma criança, você é bobo. O que é que vai acontecer? Fala comigo, nada. Diga assim, porque morto, fala, porque morto não tem reputação. Morto é morto. Agora, quando você fala para um cara vivo e ele reage, é porque está vivo demais. A Bíblia diz, se o grão de trigo não cair, não morrer. Ele não produz. Deixa eu contar um segredo para você, queridos. Jesus sabia quem ele era. Se és filho de Deus, Jesus falou, não tem nada que provar para você. Eu sei quem eu sou. Como é que ele responde? Com a palavra. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. O diabo levou Jesus e colocou a parte mais alta do templo e lhe disse, o quê? Como é que é? Se és filho de Deus. O que é que o diabo está tentando? Prova para mim, prova. Prova para mim. O que é que Jesus responde? Está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te guardar. Aí ele responde. Versículo 12. Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Sabe, queridos, só criança entra em disputa por causa de coisas. Eu comecei avisando que ia ser difícil de viver isso. E difícil de pregar. Quando você abre mão, você está dizendo assim, eu não preciso provar nada para ninguém. Talvez você briga demais por isso. Sabe, querido, eu tenho descoberto ao longo do tempo que essa guerra enfadonha, sabe, é nada mais do que um ato de criancice. Eu nunca esqueço quando um empresário começaram a construir os grandes condomínios na Barra da Tijuca. E eu, como empresário de uma moraria, era louco para entrar naqueles grandes condomínios, porque era o condomínio dos ricaços, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu tinha uma empresa de mármore, e eu fazia de tudo para poder tentar entrar naquele nicho dos lugares onde estavam morando os ricos. Né? Porque eu falei, os ricos estão lá, é ali que eu vou ganhar dinheiro. E eu me lembro que, uma ocasião, eu peguei meu carro e fui nos condomínios ricos, né? Caros. Já estavam estabelecidos há algum tempo. E eu cheguei para um zelador, para um porteiro, para um administrador. Eu perguntei, rapaz, o que eu faço para poder vender para esses ricaços aí? Me ajuda aí, abre uma porta para mim, sabe? Seja meu vendedor aqui, sabe? Me permite entrar nesse ambiente rico. Aí, no que eu estava conversando com ele, saiu um carrão, assim, um carro top de linha. Aquele administrador falou, está vendo aquele carro ali? Eu falei, estou. O que você acha? Eu falei, maravilhoso, esse cara tem dinheiro. Ele falou, não. Já vieram buscar 3 vezes esse carro aqui. Esse cara está quebrado. Tem 6 meses que ele não paga condomínio. Mas ele não consegue descer do salto.
Sabe por quê? Porque quem precisa provar que tem é porque é criança. Quando você quer viver uma vida que você não pode, comprando coisas que você não pode, isso é imaturidade mais do que irresponsabilidade. Agora, quando você abre mão de mostrar para os outros ou para você mesmo, isso é maturidade. Nós conhecemos, eu, a pastora Mirna e alguns aqui, um homem simples. Pensa num capial. Pensa no homem que se entrar aqui, você vai dar R$2 para ele. Chinelo, né? Esse homem foi um dos mantenedores pastorais do seminário. Simples, não tem mais onde ser simples na vida. Você olha para ele, peão de obra. E ele conta uma experiência, o dia que ele entrou numa loja da BMW, né? E você lembra essa experiência, né? Entrou na loja da BMW e pediu a BMW, o último modelo, o vendedor fez uma desfeita com ele. Fez uma desfeita com ele. Né? Aí, ele, em vez de brigar, ele saiu dali, entrou na outra loja. Um rapaz atendeu bem. Falou, como é que o senhor quer comprar? Ele falou assim, à vista. Ele comprou o carro, foi lá na loja e perguntou assim, eu queria que você me desse o cartão, preciso fazer manutenção da minha BMW que comprei, para aquele vendedor que desprezou ele. Deixa eu contar um segredo para você, queridos. Quem tem não precisa provar que tem. Só gente madura abre mão. Abre mão do que os outros pensam. Abre mão do que os outros veem. Abre mão daquilo que eu tenho que provar. Eu não tenho que provar que Deus é comigo. Deus é comigo e você vai ver. Porque está escrito. É isso que Jesus falou. Eu não preciso provar. Me jogando daqui para baixo, que Deus me sustenta, porque você vai ver que Ele me sustenta sem que eu tenha que provar para você. Eu não preciso provar que essa pedra se transforma em pão. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus que vai me dar pão na hora que eu preciso. Isso é coisa de maturidade. Só cede quem é maduro. Se a primeira verdade é que quando eu cedo, eu estou mostrando que eu confio no Deus que me deu uma promessa. A segunda verdade é que quando eu cedo, é uma característica de maturidade. A terceira verdade é que quando eu cedo porque eu sei que eu sou fraco. Quando você pensa que você é forte, você não cede. Toda pessoa forte não cede. Toda pessoa que é forte demais, ela está pautada na sua força. Ela está pautada na sua capacidade de brigar aguerridamente por algumas coisas. Toda pessoa que não cede é porque tem necessidade de ser o dono da verdade. Quer conhecer uma pessoa fraca? É que ela precisa mostrar que é forte. Toda pessoa que tem necessidade de dar a última palavra, acha que é forte, mas é fraco. Toda pessoa que tem que ser o dono da verdade, para mostrar que é forte, é porque é fraco. Se você é fraco, você vai tentar provar que você é forte. Mas se você é forte, você abre mão, porque é na sua fraqueza que Deus vai fazer você ser forte. Não é isso que diz a Bíblia lá? Em 2 Coríntios capítulo 12, quer ver? Projeta 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Mas ele me diz, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder
de Cristo repouse em mim. Versículo 10. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Olha, presta atenção. Regozijo-me nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Sabe por quê? Repita comigo. Pois, quando sou fraco, é que eu sou forte. É quando eu me regozijo na minha fraqueza, sabe? Nas necessidades, nas perseguições, por causa de Cristo. Eu vou repetir por causa de Cristo, 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 eu vou repetir por causa de Cristo. Não tem outra razão para a gente abrir mão se não for por causa de Cristo. Esses dias, querido, eu passei uma provação. Está aqui a pastora Mirna e ela pode testificar o que eu vou dizer. Eu raramente sou barraqueiro. Eu não sou barraqueiro. Sabe? Graças a Deus eu não brigo em trânsito, eu não brigo por vaga, eu não preciso brigar por vaga. Onde eu chego tem uma vaga para mim. Onde eu chego tem uma vaga para mim. Eu não brigo por vaga. Mas esses dias, querido, pensa numa pessoa que me atazanou. Rapaz, o cara para me tirar do sério tem que ser muito bom. Porque o cara é muito ruim, eu aturo. O cara tem que ser fera para me tirar do sério. Mas aquele elemento me conseguiu. Aquilo foi. Ele foi me enchendo a paciência de uma tal maneira. Tanto. Quando eu estava pronto para poder devolver para ele, eu lembrei, rapaz, imagina amanhã, eu pregando na igreja e o cara entrando. Está rindo? Estou falando sério. O pastor não lembra disso. Eu, assim, aquele não está aguentando mais. E aquele cara merecia. E quando ele começou a me apurrinhar, me atazanar, ele começou a vir. Aquilo subiu, foi subindo. Quando eu explodi, eu lembrei, imagina. Amanhã alguém convida esse cara para pregar. Eu esculhambo ele aqui, boto ele no lugar dele. Só que toda vez que eu boto a pessoa no lugar dela, eu perco o meu. Você não entendeu? Toda vez que eu ponho uma pessoa no lugar dela, eu perco o meu lugar em Cristo. Sabe o que acontece? Sabe por que eu abro mão? Por amor a Cristo. Querido, eu não sou bonzinho, não. Eu sou ruinzinho, talvez pior do que você. Mas sabe por que às vezes eu me faço de fraco? Porque Cristo, Ele entra nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. E é nessa hora que eu me torno forte. Eu fiquei pensando, Senhor, me dá uma oportunidade de um dia esse trem ruim entrar naquela porta ali. Ele vai lembrar da desfeita que ele fez. E a hora que ele lembrar, que ele olhar aqui na frente, falar assim, rapaz, esse cara podia ter dado em mim, eu merecia, mas ele não deu, que ele já vai entrar convertido naquela porta ali, ó. Agora imagina, você vai e quebra um barraco no trânsito, no posto de gasolina, você se esfola e tal, e depois você vai ali para a porta. Bem-vindo. É? Ó, tchau. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Querido, por que eu tenho que abrir mão? Porque eu sou fraco. Mas eu sou fraco por quê? Por amor a Cristo. Sou fraco por causa do Evangelho. Sou fraco porque o meu Cristo foi fraco. E porque ele foi fraco, Deus o fez forte. Cá entre nós, eu não sei se a Sara era barraqueira, mas tinha jeito de ser. A tal esposa do Abraão. Basta ver o que ela fez com Agar.
Basta ver o que ela fez quando o anjo falou que ela ia ter filho. Falou, estou velha. Sara não era flor que se gerava, não. Você pode olhar a atitude dela. Eu fico imaginando, Abraão falou assim, velha, vamos embora, para onde? Não sei. Aí ela sai sem saber para onde vai. No meio do caminho, Abraão fala assim, velha, vamos para o meio do monte lá, levar as ovelhas para lá. Por quê? Não, porque lógico, olha que tu é tonto, está abrindo mão do que é nosso, e nossos filhos, e a nossa herança. Abraão, seu covarde! Frouxo. Querido, deixa eu contar um segredo para você. Ou você sabe quem te defende, ou você tem que se defender. Pastor, isso é covardia, não, isso é Bíblia. Último ponto para a gente encerrar. Tem muito mais, mas você aguenta mais um? Por que eu tenho que abrir mão? Por que eu tenho que ceder? Eu tenho que ceder porque eu sei quem vai me dar. Eu tenho que ceder porque eu sou maduro. Eu tenho que ceder porque eu sou fraco. E vou me tornar forte por causa disso. E, finalmente, eu tenho que ceder porque eu creio na possibilidade da paz. Eu creio na possibilidade de paz. Querido, eu acredito na paz, mesmo com gente encrencada. Eu vou repetir. Eu acredito na paz, mesmo com gente encrencada. Pastor, você não conhece meu pai. Eu acredito na paz. Você não conhece minha mãe, conhece meu marido, meu esposo, minha esposa. Pastor, você não conhece meu chefe. Você não conhece o síndico do meu prédio. Tem prédio, querido, que o zelador parece o dono do prédio. E ele faz tudo para tirar a tua paz. Mas eu creio na possibilidade da paz. Querido, eu tenho certeza que Abraão abriu mão porque ele sabia que era possível ter paz com gente encrencada. Se você continuar lendo o texto de Abraão, você vai ver que depois que ele abriu mão, Ló se deu mal naquelas campinas, e Abraão, além de ter aberto mão daquela campina, ainda foi lá brigar para trazer Ló de volta. Eu gosto desse tipo de gente, que abre mão, ainda tem que pegar o cara que pegou e fez mal para ele. Sabe como é que se troca o mal? Com bem. Se troca o mal com bem. Ló levou as campinas, Ló levou o melhor lugar, e na hora que a coisa apertou, Abraão saiu lá do meio da montanha e foi lá brigar com 5 reis para tirar o cara que tinha tomado o campo dele. Eu creio nisso, queridos. Agora eu vou entender um sonho que eu tive essa semana, amor, que eu te contei. Semana eu sonhei com uma das pessoas que mais me prejudicou materialmente. Contei. A semana eu sonhei com uma das pessoas que mais me prejudicou materialmente. Me prejudicou muito, 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 mas muito mais do que você pode imaginar. No meio do sonho, essa pessoa vinha na minha direção com a Milena, anteontem, eu acho. Veio com a Milena assim. E eu fui encontrar, e essa pessoa vinha e foi voltar, eu peguei, dei um abraço apertado nessa pessoa, abracei. Ele ficou constrangido. Abracei ele, abracei a esposa dele, e aquilo foi um abraço tão gostoso no meu sonho, que você não faz ideia do prejuízo que foi. Parte da equipe sabe. Foi uma pessoa que eu doei à minha empresa, e mesmo tendo doado, sem receber nada, ela se desfez, não passou para o nome, e deu um prejuízo de R$680 mil para eu pagar sem ser empresário. Doado, dado de graça. Por causa de um ato de confiança. Mas sabe que deixa eu contar um segredo para você?
Eu não queria estar no lugar dessa pessoa, na vida que ela tem hoje. Eu quero dizer para você que Deus nos permitiu pagar aqueles impostos milagrosamente. Deus mudou o governo, dos 600 e pouco virou 147 mil. Algumas pessoas me ajudaram a pagar esse valor. Não estamos devendo mais nada. Aquele prejuízo saiu e Deus tem nos honrado grandemente. Eu nunca fiz nada. Eu não queria estar no lugar dele, eu queria estar no meu. Sabe por quê? Porque eu creio na possibilidade de paz. Só abre mão quem acredita na possibilidade de paz. Romanos capítulo 12. Eu confesso, 5 minutos eu termino. Romanos capítulo 12. Versículo 16. Nós vamos ler até o versículo 21. Romanos 12, 16 a 21. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se pessoas de posição inferior. Não sejam sábios, continue, aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém. Procure fazer o bem, o que é correto aos olhos de todos. Faça tudo possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus. Fala comigo, deixa com Deus. Vira para o seu vizinho e fala assim, deixa com Deus. Olha para o outro e fala assim, deixa com Deus. Mas deixa com Deus a ira, pois ele está escrito, minha ira, vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, se tiver fome, se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça deles. Queridos, existem algumas versões para essa expressão brasa viva, mas eu gostei muito de uma delas. Tá? Eu estava lendo sobre isso e uma das possibilidades da questão de amontoar brasas vivas em cima de uma pessoa que te perseguiu, uma pessoa que te fez injustiça, é a figura do metal sendo trabalhado no fogo. Diz que no passado, para você dissolver o metal, levava ele a um forno e aquelas brasas embaixo, ela começava a dissolver aquele ferro, aquela peça. Mas, para que a peça dissolvesse mais rápido, para que a peça ficasse mais molinha, eles pegavam brasa e botavam em cima do metal. Quando o metal estava embaixo dele o fogo, a brasa, estava amolecendo ele. Mas em cima estava duro. Então, o que o pessoal fazia? Pegava a brasa e pusia em cima do metal, sobre o metal, porque aí o metal ficava molinho. O que você está dizendo? Quando você faz isso, você joga brasa sobre a cabeça das pessoas, você amolece o coração delas. Você recebe essa palavra? Você ainda vai me amar? É cedendo que você recebe. Vamos nos colocar em pé. Vamos fundir os metais dos relacionamentos. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, essa é a Tua palavra. E eu creio, Senhor Deus, verdadeiramente, que aquilo que eu preguei é aquilo que está no Teu coração. Eu creio, Senhor Deus, que essa é uma das únicas formas
de nós abatermos o egoísmo, o orgulho, essa geração de sanguessuga, que é só para mim, só eu tenho razão, só eu posso, tudo é meu, o melhor é para mim. Só esse tipo de entendimento, essa cultura espiritual, vai transformar a nossa sociedade numa sociedade melhor. Vai transformar pessoas em pessoas melhores. Vai transformar relacionamentos em relacionamentos melhores. O Senhor sabe, Deus, eu já falei com o Senhor hoje pela manhã. Não é fácil viver isso. Mas se o meu Jesus, e homens como Abraão conseguiram, homens como Davi conseguiram, é possível que eu também consiga. E eu oro por mim, oro pelos meus irmãos, oro por aqueles que estão aqui, aqueles que me ouvem. Dai-nos, ó Deus, esse entendimento. Ajuda que essa palavra se torne vida na nossa vida. Humanamente é tão difícil ceder. É tão difícil ceder numa discussão. É tão difícil ceder na disputa de algo. Mas, Senhor, traga à memória a aliança que o Senhor tem conosco. O Senhor disse que o Senhor nos abençoaria. O Senhor disse que aquele que viesse contra nós, o Senhor iria contra ele. Ajuda-nos, ó Deus, a amadurecermos, a sermos maduros. A sermos maduros, ó Deus, não tendo que provar nada para ninguém, porque nós sabemos quem nós somos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser forte na nossa fraqueza. Ajuda-nos a não querer ser o dono da verdade, o dono da última palavra. Tira de nós esse espírito de briga, de encrenca. Tira de nós esse espírito de rixa. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a promover a paz. Porque a Tua palavra diz: naquilo que depender de vós. Senhor Deus, queremos que aquilo que depende de nós, nós queremos ter paz. Ajuda-nos a ser promotores da paz. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta.